Graça e paz a todos, a todas. Esse é o nosso sexto encontro, nosso sexto momento para tratar do Evangelho de João. Recapitulando, o propósito de João, quando ele escreve o Evangelho dele, é confirmar que Jesus é o Cristo. Essa é a tônica. E ele continua, para que você, crendo que Jesus é o Cristo, você tem vida e vida em seu nome. Essa é a tônica de João durante todo o seu Evangelho. Quando João escreveu seu Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, a carta de Tiago, algumas cartas paulinas, já corriam, já circulavam pelas igrejas, já estava sendo conhecido pela maioria das igrejas. Mas havia também um gnosticismo, baseado numa ideia platônica de que o espírito é sempre bom e a carne sempre má. Então, logo, seria muito difícil para aqueles homens que estavam ali sob essa influência platônica entender como Deus, que é espírito e é bom, vinha encarnar, se misturar com carne que é má. Eles achavam que o corpo era a prisão da alma, que a pessoa, depois de morta, o espírito se libertava do corpo que era mau. Então, como é que eles podem entender agora o inverso? Um espírito que é bom se encarnar numa carne que é má. Essa era a ideia platônica, o gnosticismo forte platônico que tinha naquela época ali, que João está lutando. João está lutando contra um joio satânico que foi semeado onde Jesus plantou uma boa semente. Essa é a luta de João em todo o seu evangelho. Quando João escreve, os demais apóstolos acredita-se que já estavam todos mortos, todos martirizados. O único que teve morte natural foi João. Os demais sofreram as maiores torturas em função do Evangelho e da defesa de Cristo Jesus. Mas é interessante que nessa época de João, muitos cristãos mesmo, estavam balançados com essas heresias. Então eles precisavam de mais provas de que Jesus é o Cristo. Então João, o evangelista, vai buscar em João, o Batista, testemunho, provas de que Jesus é o Cristo. João Evangelista vai buscar em João Batista provas. Então, diferente de Mateus, Marcos, Lucas, João não está preocupado com a genealogia de Jesus e nem com os fatos marcantes do nascimento de Jesus. João está em luta, está buscando. Então ele vai buscar do testemunho de João, aquele que batizou Jesus, provas da deidade de Cristo, de que Jesus é o Cristo. Então é por isso que depois que João escreve o prólogo, ele vai tratar do testemunho de João, coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Depois vai tratar do batismo de Jesus, tá? Testemunho de João, batismo de Jesus. E logo em seguida já vai apresentar Jesus como um homem já adulto, lá nas bodas de Caná da Galileia. Ele faz a transposição do batismo direto para as bodas de Caná, porque ele não está preocupado com o que aconteceu do batismo até aqui. Ele está preocupado em falar para aqueles homens, gente, Jesus é o Cristo. Então não estou preocupado em mostrar para vocês aquilo que Mateus, Marcos e Lucas já mostrou. Quero mostrar para vocês que Jesus é o Cristo. Então vamos ver então João, o evangelista, buscando em João o Batista provas, evidências de que Jesus de Nazaré é o Cristo. Então o texto de hoje vai estar logo no comecinho, o primeiro capítulo do Evangelho de João, do versículo 15 até o versículo 18. Então João, o evangelista, vai escrever o que ele viu João o Batista fazer. Ele começa assim no versículo 15, começa logo assim. João, o Batista, testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama: esse é o que eu disse, que vem depois de mim e tem, contudo, a primazia, porque existia antes de mim. Testemunho de João. Versículo 16. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós realmente merecemos. Mas João, o Batista, continua, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, Cristo.
18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse aqui é um testemunho de João. João Batista, o que batizava, é o homem que foi escolhido por Deus para apresentar Jesus. Foi aquele homem que veio com a missão de apresentar Jesus de Nazaré, que será o Cristo, o Messias. Então, João Batista, falando de Jesus, ele fala assim: esse é quem eu disse, João Batista, disse, que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque existia antes de mim. Aí um novo convertido, que está lendo o Evangelho de João, vai perguntar: peraí, vem depois de mim, mas já existia antes de mim? Como assim? Jesus e João, eles eram primos, certo? Eles eram primos. E João nasceu pelo menos 6 meses antes de Jesus. Ou seja, Jesus nasceu pelo menos 6 meses depois de João. Há meio ano separava a data de nascimento de João e de Jesus. E como é assim que João vai falar que vem depois de mim, que já existia antes de mim? Então João, o evangelista, o que está escrevendo o evangelho, aproveita o testemunho de João, o Batista, para afirmar que Jesus sempre existiu. Essa é a luta de João. Jesus sempre existiu. O Logos estava com o Pai na criação. O Logos era Deus. O Logos encarnou. É o apóstolo João lutando com as forças e com as armas, com os recursos que ele tem contra as heresias, contra as coisas loucas que estavam acontecendo na igreja. Luta de João para provar a deidade, a divindade de Jesus. Aí João, o Batista, continua seu testemunho. Ele fala: porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, a lei é perfeita, mas nós não conseguimos cumprir a lei. A Bíblia fala: não há um justo sequer, não há sequer um que tenha cumprido a lei. Todos pecamos e todos estamos destituídos da graça de Deus. A Bíblia fala isso para nós. Pela lei, todos nós estamos condenados. A lei existe para evidenciar quão pecadores nós somos. Mas Jesus de Nazaré, glória a Deus, foi o único que viveu e obedeceu todos os requisitos da lei. Jesus, ele cumpriu a lei e ele é o verdadeiro autor da lei. Ele é Deus. Ele escreveu a lei e ele mostrou que é possível cumprir. Ele conseguiu. Nós não conseguimos. O pecado está em nós. Os grandes homens de Deus da Bíblia, todos eles tiveram máculas no seu histórico. Os eremitas que vão aparecer daqui a pouco, eles vão pensar que se estivessem reclusos numa caverna, um ermitão, lá eles talvez estivessem longe do pecado. Mas lá o coração deles estava cheio de raiva, ira, ódio, amargura, rancor. Então eles viram que mesmo se afastando do mundo, o pecado ainda estava nele. Todos nós pecamos. Mas olha só, como Jesus, na forma humana, como 100% homem, ele cumpriu toda a lei, coisa que nós nunca conseguiremos fazer. Agora, Jesus, ele nos oferece de graça os seus méritos por ter cumprido a lei. Eu cumpri a lei, Jesus, cumpri a lei. Então eu mereço os méritos por eu ter cumprido toda a lei. Mas agora eu estou oferecendo de graça para você, pecador, que não consegue cumprir a lei, o meu mérito. O que eu tenho, que eu consegui, eu estou oferecendo para vocês. Vocês querem? Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus pode compartilhar da sua plenitude, da sua graça, do seu Espírito com todos aqueles que aceitam, que o recebem. Essa é a tônica. É isso que garante a nossa absolvição no dia do juízo.
Que a Bíblia revela que haverá um dia de juízo, que haverá um dia de trevas para o ímpio, para o pecador, mas um dia de júbilo, de alegria para aqueles que têm essa marca da promessa, que têm esse selo em Cristo Jesus. Nós somos absolvidos e seremos absolvidos lá no dia do juízo, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que nós viemos a fazer, mas simplesmente por termos aceito o mérito de Cristo. É só aceitar o que ele fez, simples assim. É simples, o evangelho é muito simples. Nós complicamos um pouquinho, mas é isso, é só você aceitar que Cristo fez por mim, fez por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer, e nós aceitamos o mérito dele, aceitamos a oferta que ele está nos dando para sermos absolvidos no dia do juízo. Mas João Batista continua com o seu testemunho, continua, ele fala assim: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele fala: o Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Olha só, João o Evangelista continua usando as palavras de João o Batista para confirmar que Jesus é o Deus. Essa é a função de João o Evangelista, confirmar que Jesus é Deus. João Batista escreveu assim: o Deus unigênito que está no seio do Pai. Por que não colocou o Filho unigênito? Olha, é João Batista que está dizendo isso, não é o João Evangelista. É João Batista dizendo que o Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Não botou que o Filho, mas o Deus unigênito. É isso a ideia de João. Para com essas heresias, para com essas coisas horrorosas de querer dizer que Jesus é como um fantasma que se materializou. Para de falar essa história que Jesus era um homem comum, que recebeu o Espírito Santo, e lá no Getsêmani o Espírito Santo sai. Para com essas coisas, rapaz. É muito simples o Evangelho. E ele fala uma coisa para a gente interessante: é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Essa palavra seio usado lá no hebraico, nessa época, é um pouco diferente do que nós, que usamos a língua portuguesa, entendemos. Naquele contexto, a palavra seio indicava a proximidade entre amigos. Então, normalmente, quando se usa a palavra seio na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é para evidenciar a proximidade entre amigos. Tanto que na parábola, Jesus vai usar a parábola do rico e do Lázaro para falar que o Lázaro está no seio de Abraão. Também se escreve que na ceia, João, o discípulo amado, estava no seio de Jesus. Então, mais uma vez, é João, o Evangelista, querendo registrar, através das palavras de João o Batista, que havia uma proximidade entre Jesus, entre o Logos e o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Para mostrar que Jesus é Deus. João é incansável, mas ele é incansável nessa afirmação. Eu acredito que o problema da igreja que estava nascendo, a igreja primitiva, era realmente muito sério. Para João, até agora, só está batendo nessa tecla porque o problema realmente estava sério, estava grave. A deidade de Jesus, eu acho que estava em xeque. A igreja estava começando a balançar com ideias errôneas. Diferente dos dias de hoje? Infelizmente não. Então João, o evangelista, usa assim de João o Batista para defender sua tese. É por isso que ele começa no prólogo, trata de testemunho de João, trata do batismo de João e já pula lá para Jesus nas bodas de Caná. Na verdade, Deus mesmo se revelou a nós. Deus quis se revelar a nós, na plenitude do tempo, na hora certa, Deus se revelou a nós. E Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus a nós, homens. Não se pode conhecer a Deus sem conhecer as revelações que há em Jesus Cristo. Daí a nossa necessidade de conhecer a Jesus, de estar estudando a respeito dele, de estar nos entregando cada vez mais a ele, deixar com que o Espírito dele transforme nossas vidas para que sejamos verdadeiros adoradores dele. Um detalhezinho antes de terminar. O autor da carta aos Hebreus, que não sabe quem escreveu, mas quem escreveu a carta aos Hebreus, ele começa assim a carta aos Hebreus: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Lembra, nos estudos passados, como bate a ideia de João, o evangelista, com o autor da carta aos Hebreus? E Hebreus coloca: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito toda a purificação dos pecados, que pecado? Jesus não teve pecado. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade. Lembra, face a face, no mesmo nível, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Felizes aqueles que podem dizer: eu conheço a Jesus Cristo. Mais do que isso, felizes aqueles que podem dizer: eu já o recebi na minha vida. E muito mais do que isso, aquele que pode dizer assim: eu tenho a minha vida transformada pelo Espírito de Cristo. E principalmente, feliz aquele que pode dizer: eu estou certo que a minha eternidade será no seio de Jesus. Amém? Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, e fiquemos na paz, na presença do Senhor, suplicando a Ele misericórdia para os nossos dias, para a nossa vida. Mantenha-se em casa, cuide-se e até o próximo momento.